Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e estamos para mais uma aula de física. Hoje, cinemática, aula 6. Queda livre dos corpos. Gente, para iniciar a nossa conversa, queda livre dos corpos não existe aqui na natureza. Ok? É impossível conseguir uma situação de queda livre aqui no ambiente. Por quê? A gente considera a queda livre dos corpos ao movimento vertical quando sobre o corpo atua apenas a força gravitacional, ou seja, quando atua no corpo apenas a aceleração da gravidade. Aqui no meio a massa de ar atrapalha, evidentemente, certo? Porém, em muitas situações nós vamos desprezar a massa de ar e considerar a queda livre aqui no meio. Só que quando isso ocorre, a gente vai trabalhar sempre com corpos mais rígidos, ou seja, corpos duros. Eu não vou considerar jamais, em situação de queda livre aqui no meio, trabalhar com pena de galinha, com algodão, com folha de papel. Certo? Aqui eu vou trabalhar com esferas metálicas, com bolinha de vidro. Olha só aqui, ó. Aqui ainda tem uma bolinha de vidro. Lembra disso? Pois bem, para nós, queda livre é o movimento vertical dos corpos, quando neles atua apenas a aceleração gravitacional. Certo isso? Gente, imagine vocês um piso. Eu vou pegar um corpo e vou lançá-lo verticalmente para cima. Se eu pegar essa bolinha e lançá-la, o que acontece? Ela sobe, para e desce. Repito, ela sobe, para e desce. A primeira pergunta que alguém pode fazer é o seguinte: ela para? Sim. Durante quanto tempo ela para? Gente, a parada é dita instantânea. No exato instante que ela para de subir, ela começa a descer. Então o tempo de parada é 0. Mas no exato instante que para de subir, começa a descer. Certo? Observem vocês. Peguei esse corpo e lancei. Olha aqui a figura. Para que ele suba, necessariamente ele tem que ter uma velocidade inicial de subida. Certo? Se a velocidade inicial de subida for 0, não sai do lugar. Aí ele vai subindo. Queridos, na medida em que ele sobe, a velocidade diminui. Então eu considero a subida um movimento retardado, óbvio. A velocidade diminui. Quando chega lá em cima, para de subir. Ora, se para de subir, a velocidade é 0. Aí, imediatamente, começa a descer. Ora, quando começou a descer, a velocidade inicial de descida é 0. Senhores, à medida que desce, a velocidade aumenta. Então, na descida, o movimento é dito acelerado. Na subida, retardado, porque a velocidade diminui. Na descida, acelerado, porque a velocidade aumenta. Queridos, quando bate no piso, quando bate no solo, olha o tempo do verbo. Quando está batendo no solo, a velocidade é 0. Quando bate no solo, a velocidade é 0. Quando está batendo no solo, ok? Ele tem a chamada velocidade final de descida. Então, subiu, lá em cima é 0 e desceu. Certo isso? O que a gente tem que saber sempre? Sempre que a altura de subida for igual de descida, mas a altura de subida pode ser diferente da de descida? Claro! Imagina que eu peguei a bolinha e lancei aqui, ó. Imagina que ela subiu isso e desceu até o solo. Aqui a altura de subida é diferente da de descida. Quando a altura de subida for igual à de descida, sempre que isso é verdade, significa que o tempo de subida é igual ao de descida. E ainda, que a velocidade inicial da subida em módulo é igual à final da descida. Ok? O valor numérico da velocidade inicial de subida é igual ao de descida. Queridos, isso aqui o problema jamais dá. Jamais um problema com números tu vai observar, ser dado, que lá em cima a velocidade é 0. Tu tem que saber. Ou isso aqui, ó, que se a altura de subida é igual de descida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e a velocidade inicial da subida em módulo é igual ao da descida. Ok? Pois bem, falamos em queda livre. Algumas definições, algumas coisas têm que ficar bem claras. Na queda livre atua apenas a aceleração da gravidade. Eu desprezo qualquer efeito da massa de ar. Certo? Gente, se eu chegar para vocês e perguntar assim, rapaziada, quanto é que vale a aceleração da gravidade na Terra? Se eu tivesse lá na 8ª série e perguntasse isso, certamente alguém diria 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso era lá no ensino fundamental. Agora não. Gente, quanto é que vale a aceleração da gravidade na Terra? Pensa. Ok? Quanto vale? Resposta. Depende do local. Como assim? Senhores, a aceleração da gravidade, ela depende da altitude e da latitude. Ok? Olha, se eu tenho, por exemplo, um ímã, um grampinho de grampeador.
vai haver uma força de atração. Força gera aceleração. Se eu botar mais distante, vai ter menos força. Idem a Terra em relação aos corpos. Quanto mais longe do centro da Terra, menos força puxa. Menos força, menos aceleração. Então, quanto maior a altitude, menor a aceleração da gravidade. Ok? Outro detalhe, a Terra não é redonda, a Terra tem uma forma geóide, ela é achatada nos polos. Ao nível do mar, um ponto nos polos, em qualquer dos polos da Terra, está mais próximo do centro do que na linha do Equador. Se está mais próximo, tem mais força. Se tem mais força, tem mais aceleração. Então a aceleração da gravidade nos polos é maior do que na linha do Equador. Ok? Dá de entender isso? Gente, vocês que sabem geografia muito melhor do que eu, na linha do Equador, qual é a latitude? 0 graus. Nos polos, 90 graus. Então, quanto mais perto do polo, maior a latitude, maior a aceleração da gravidade. Assim, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor o módulo da aceleração da gravidade. Mais longe, menos força, menos aceleração. E quanto maior a latitude, mais próximo dos polos, mais próximo do centro, maior a aceleração. Cuidado. Ok? Cuidado com isso. Ou seja, ao nível do mar, a aceleração da gravidade nos polos é maior que no Equador. Gente, e a história da aceleração da gravidade ser 9,8 metros por segundo ao quadrado? De onde vem isso? Queridos, lá em Turim, na Itália, lá a latitude é 45 graus. A aceleração da gravidade lá é 9,806 metros por segundo ao quadrado. Essa experimentação foi feita lá. Por isso que nós usamos, falou em aceleração da gravidade, genericamente, 9,8 metros por segundo ao quadrado, arredonda-se para 10 normalmente. Ok? Para vocês terem uma ideia de como é que isso pode aparecer num problema, imagine o seguinte. Vamos comparar duas cidades. Por exemplo, Porto Alegre. Lá em Porto Alegre a latitude é 30 graus. Ok? É o paralelo 30. E vamos comparar com Turim, na Itália. Lá a latitude é 45 graus. Quem está mais perto do polo, Porto Alegre ou Turim? Ora, 45 graus está mais próximo do polo, no caso o Polo Norte, do que em Porto Alegre, que é 30 graus, em relação ao Polo Sul. Então, se a latitude em Turim é maior, a aceleração da gravidade em Turim é maior do que em Porto Alegre. Foi claro? Ok? Detalhe, e para efeitos de problemas, por exemplo, se a latitude é a mesma, quanto mais alto, menos gravidade. Mas para variações de até 1000 metros, a gente normalmente despreza, considera daí a aceleração da gravidade constante. Aí a queda livre torna-se um movimento com aceleração constante, ou seja, um MRUV. Portanto, repito, quanto maior a altitude, menor a aceleração da gravidade. Mas para variações de altitude de até 1 km, normalmente a gente despreza esse dado. Ok? Assim sendo, para posições próximas à superfície terrestre, consideramos os movimentos verticais como um caso de MRUV, usando as mesmas equações. Ok? Então, gente, a queda livre eu considero, queda livre é quando atua apenas a aceleração gravitacional. Para efeito de cálculo, eu considero um caso de MRUV e uso as mesmas equações do MRUV. Lembra que no MRUV, ΔX V0t mais AT quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, e a equação de Torricelli, V quadrado V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔX? Pois bem, usam as mesmas. Alguns autores fazem adaptações. Onde tinha ΔX de distância, bota H de altura. Onde tinha A de aceleração, bota um G de aceleração da gravidade. Eu não gosto muito dessas adaptações, não. Ok? Porque nos formulários dos vestibulares não é dado isso. É dado só a fórmula geral aqui. Ok? Olha bem. Senhores, mais detalhes que a gente tem que saber. Queridos amigos, se eu lançar um corpo verticalmente para cima, ele sobe, para e desce. Lá em cima, quanto vale a velocidade? 0. E a aceleração? Dá uma vontade de dizer que a aceleração lá em cima também é 0? Gente, se a velocidade for 0 e se a aceleração for 0, para e fica parado. Não é o caso. Joguei a bolinha para cima, sobe, para e desce. Lá em cima, a velocidade é 0. A aceleração é a aceleração da gravidade. Em todos os pontos, atua a aceleração da gravidade. Por isso eu digo o seguinte, lançando-se um corpo verticalmente para cima, no ponto de altura máxima, sua velocidade é nula. E sua aceleração é a gravitacional. Outro detalhe. Gente, imagine que eu jogo agora 2 corpos para cima de massas diferentes. Se eu lançá-los com a mesma velocidade, as massas são diferentes.
Se eu lançá-los com a mesma velocidade, qual vai atingir maior altura? Queridos, em situações de queda livre, observe as equações. A massa, ela entra em algum lugar aqui, ó. A massa é variável de alguma coisa, gente? Não. Então, senhores, lançando-se um corpo verticalmente para cima, a velocidade e a altura atingidas independem de sua massa. Ok? A velocidade que vai ter no certo instante ou a altura máxima atingida não depende da massa. Cuidado. Queridos, a física é uma coisa só. Ok? Aqui, na Lua ou em qualquer lugar do universo, a física é a mesma coisa. Porém, as pessoas podem interpretar de forma diferente, podem criar modelos diferentes. Certo? O que é que todo mundo concorda? Se eu jogar um corpo verticalmente para cima, na subida o movimento é retardado, lá em cima a velocidade é zero, na descida é acelerado. Todo mundo concorda. Pois bem, alguns autores consideram que na subida o corpo vai contra a gravidade. Então consideram na subida a gravidade negativa. Ok? E na descida eles consideram negativa também, porque a gravidade é sempre para baixo. Outros autores consideram que na subida vai contra a gravidade. E na descida vai a favor, então consideram a gravidade na descida sendo positiva. Ok? Ainda tem autores que consideram tanto na subida quanto na descida positivo. Claro, se é acelerado, o sinal da velocidade é igual ao da aceleração. Se eu considerar no acelerado a gravidade positiva, a velocidade também é positiva. Se é retardado, os sinais são opostos. Se eu considerar a gravidade negativa, aí a velocidade é positiva também. Ok? Mas o sinal da aceleração é uma questão de modelo. Não importa o modelo que tu adote, a resposta dá a mesma. Certo? Tu adota aí o modelo que tu quiser. Eu vou adotar esse modelo assim. Na subida eu vou contra a gravidade, ela é negativa. E na descida é positiva. Eu vou a favor. Todos os problemas que nós vamos fazer, nós vamos usar essa premissa. Ok? Adiante. Senhores, observam vocês velocidade de escape. Cuidado que é uma definição que algumas pessoas têm dificuldade em entender. Se eu pegar uma bolinha e jogar para cima, que é a bolinha de vidro, joguei. Ela sobe, para e desce. Se eu jogar com mais velocidade inicial, vai mais alto. Se eu jogar com mais velocidade ainda, vai mais alto ainda. Gente, pode ocorrer de eu jogar com uma velocidade, de eu lançar com uma velocidade tão grande que a bolinha pode subir tanto que pode sair do planeta. É o que gerou o princípio dos foguetes. Gente, essa velocidade, a menor velocidade com que eu lançar um corpo, que for capaz de fazer esse corpo sair do corpo celeste, do planeta, do satélite, sei lá de onde, a gente chama de velocidade de escape. Então, velocidade de escape é a menor velocidade de lançamento de um objeto capaz de fazer com que o mesmo consiga sair, escapar do corpo celeste. Ok? Bom, aí vem uma pergunta. Onde é que a gravidade é maior, na Terra ou na Lua? Senhores, a Terra é muito mais densa do que a Lua. A massa da Terra é aproximadamente 81 vezes a massa da Lua. Como a Terra, o volume dela não é 81 vezes maior que a da Lua, então a densidade da Terra é muito maior que a da Lua. Significa que o campo gravitacional que a Terra cria em volta é muito maior que o lunar. Significa que a aceleração da gravidade na Terra é muito maior do que na Lua. Então é muito mais difícil um corpo sair da Terra do que sair da Lua. Então a gente diz que a velocidade de escape na Terra é maior que na Lua. Não sei se eu fui claro. Ok? A velocidade de escape da Lua é muito pequena, gente. Para vocês terem ideia, a velocidade de dilatação de partículas, de moléculas de ar, é maior que a velocidade de escape na Lua. Por isso que na Lua não tem massa gasosa. Se a gente jogar ar na Lua, começa a dilatar e a velocidade de escape lá é tão pequena, o campo gravitacional lunar é tão pequeno, que vai embora. Por isso que na Lua não tem água. Se eu jogar água na Lua, como a atmosfera lunar é desprezível, o que acontece? Vai passar para o estado gasoso e imediatamente a massa de ar vai se dilatar e vai embora. Por quê? Porque o campo gravitacional lunar é muito menor que o terrestre. Porque a velocidade de escape na Lua é bem menor que na Terra. Gente, para calcular, e não é comum cair em vestibular essa equação, em todo caso, a velocidade de escape a gente calcula 2gm sobre r, raiz quadrada de 2gm sobre r, tudo maiúsculo. V é a velocidade de escape, g é a chamada constante de gravitação universal. Aproximadamente 6,6 ou 6,67 vezes 10 na menos 11 Nm² por quilograma quadrado.
M maiúsculo é a massa do corpo celeste, a massa do planeta, do satélite. E R é o raio médio do corpo celeste. Ok? Olha, esse conhecimento aqui de equação é raro cair. A definição não. Ok? Como curiosidade, essa equação é usada para qualquer corpo celeste, aproximadamente esférico. No caso da Terra, na linha do Equador, a velocidade de escape é em torno de 11 km por segundo. É uma velocidade bem grande. Ok? E, gente, para encerrar a parte conceitual dessa aula e a primeira parte da aula, queridos, existem corpos que têm uma densidade tão grande que eles criam em volta um campo gravitacional tão intenso que deles nada consegue sair, nem a luz. Ok? Então tem corpos que têm uma velocidade de escape tão elevada que é maior que a da luz no vácuo. Então nem a luz sai. A esses corpos a gente dá um nome, lembra? Buracos negros. Então, alguns corpos celestes apresentam densidades tão elevadas de tal forma que seus campos gravitacionais são tão intensos que deles nem mesmo a luz consegue escapar. A esses corpos denominamos de buracos negros. Ok? Vamos continuar então com a nossa aula de número 6, agora a resolução de exercícios. Escolhemos alguns que são bem significativos. Para iniciar, eu peguei um que caiu na PUC de Minas, mas é a cara de problema do Enem. Ok? Esse aqui é dirigido a quem vai fazer o Enem. Texto. Um helicóptero está descendo verticalmente e quando está a 100 metros de altura, um pequeno objeto se solta dele e cai em direção ao solo, levando 4 segundos para atingi-lo. Considerando-se a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de descida do helicóptero no momento em que o objeto se soltou vale em km por hora. Senhores, eu estou desprezando aqui qualquer ação da massa de ar. Então eu caracterizei uma queda livre. Ora, o que aconteceu aqui? Imagina o seguinte. Imagina que a minha mão é o helicóptero. Imagina que a bolinha de vidro aqui é o objeto. Senhores, se o helicóptero tivesse parado e soltasse o objeto, ele ia cair. Olha só como é que se dá o movimento. Perceba. Nesse caso, qual é a velocidade inicial? Qual a velocidade inicial de queda da bolinha? A bolinha estava dentro do helicóptero que estava parado. Velocidade inicial de queda, 0. Ok? Porém, se o helicóptero está descendo e solta a bolinha, senhores, vai descer e vai soltar a bolinha, percebam. Olha só, desceu e soltei a bolinha. Irmão, na hora que eu soltei a bolinha, no instante que eu soltei a bolinha, onde é que a bolinha estava? Dentro do helicóptero, que estava descendo. Então a velocidade inicial de queda da bolinha não é 0. Se a bolinha estava dentro do helicóptero e ele estava em movimento, então a bolinha já tinha movimento de queda. Então a velocidade inicial de queda da bolinha é igual à do helicóptero. Cuidado, que às vezes quando se fala em problemas de movimento vertical, de queda livre, o aluno sempre considera numa queda a velocidade inicial 0. Não necessariamente, gente. O que caracteriza a queda livre não é a velocidade inicial 0. É o fato de que atua apenas a aceleração da gravidade. Ora, se por acaso o helicóptero estivesse subindo e soltasse a bolinha, se ele está parado, a bolinha desce, velocidade inicial 0. Se ele está descendo e solta, a velocidade inicial da bolinha é igual ao do helicóptero. E se ele está subindo e solta? Se ele está subindo e solta, perceba aqui, está subindo e vou soltar. Soltei. Na hora que eu soltei, no instante que eu soltei, a bolinha subiu um pouquinho e depois desceu até o solo. Claro, inicialmente ela estava dentro do helicóptero que estava subindo. Então a velocidade inicial de queda dela é uma velocidade de subida. Ela sobe um pouquinho e desce até o solo. Nos exercícios que vocês têm a fazer, tem alguns desse tipo. Cuidado. Mas nesse aqui especificamente, percebam, o que esse problema disse? Olha só aqui, gente. Pessoal, o problema colocou o helicóptero, está aqui ele. Ele está descendo, certo isso? Quando ele está numa altura de 100 metros do solo, dele se solta um objeto. O objeto leva 4 segundos para tocar o solo. Certo? Senhores, eu quero saber a velocidade de descida do helicóptero. Ok? Gente, a bolinha, o objeto inicialmente estava dentro do helicóptero. A velocidade inicial de descida do objeto é igual ao do helicóptero. A velocidade inicial de movimento do objeto é igual ao do helicóptero. Como eu quero a velocidade do helicóptero, é só achar o V0 do objeto. Ok? Detalhe é descida. No nosso modelo, a gente considera na subida a gravidade negativa, descida positiva. Tu pode adotar o modelo que tu quiser, mas aí fica sempre com o mesmo modelo, a gente adotou esse. Gente, queda livre é um caso de MRV. No MRV, lembra, essa equação é dada. Δx ou ΔD, ou a letra que tu achar mais bonita. V0t mais at² sobre 2. Aqui,
Δx é distância. Qual é a distância que a bolinha vai descer? Qual é a altura? Ok? 100 metros. Qual é a velocidade inicial de queda do objeto? Como ele inicialmente estava dentro do helicóptero, é igual ao do helicóptero, chamei de V0. Qual é o tempo de queda até tocar o solo? 4. Descida, gravidade positiva, mandou considerar 10. Tempo 4 ao quadrado sobre 2. Senhores, qual é a velocidade inicial de queda da bolinha do objeto? 5 metros por segundo. Por que metros por segundo? Estou trabalhando tudo em metros por segundo. Ainda bem que não tem 5 aqui, né, gente? É que pediu em quilômetro por hora. Lembra como é que se passa de metro por segundo para quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Velocidade inicial, lembra, já fiz vários exercícios sobre isso. Velocidade inicial do objeto, 18 km por hora, que é igual ao do helicóptero. Resposta item D. Ok? Problema perigoso. Cuidado. Ok? Espero que tu tenha entendido. Adiante. Senhores, segundo. O segundo exercício que a gente escolheu é o típico que cai na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É sempre a mesma história. Certo? Já vi esse filme várias vezes. Senhores, aqui caiu na Federal de Santa Catarina. Quanto ao movimento de um corpo lançado verticalmente para cima e submetido somente à ação da gravidade. Observa, caracterizou a queda livre. Eu peguei e lancei. Se ele está submetido somente à ação da gravidade, despreze o ar. Ele vai subir, para e desce. Sobe, para e desce. Podemos afirmar que, ok? Queridos amigos, 0,1. A velocidade do corpo no ponto de altura máxima é 0. Instantaneamente. Ora, se eu lançar para cima, sobe, para e desce. Durante quanto tempo para? Nós falamos que a parada é instantânea. No exato instante que para de subir, começa a descer. Ok? O tempo de parada é 0. Ela é dita instantânea. Exatamente o que está escrito, ó. Correto. No ponto de altura máxima, a velocidade é nula. Tranquilo? 0,2. A velocidade do corpo é constante para todo o percurso. É. Na subida, a velocidade vai diminuindo. O movimento é retardado. Na descida, vai acelerando. É acelerado. Então, ela não é constante. Na subida, a velocidade diminui. Na descida, aumenta. Frase errada. 0,4. O tempo necessário para a subida é igual ao tempo de descida sempre que um corpo é lançado de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Gente, nós vimos. Sempre que a altura de subida é igual ao de descida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Recordam-se? E a velocidade inicial da subida em módulo é igual ao final da descida. Lembra disso? Então está correto, ó. Se a altura de subida, se ele vai e volta ao mesmo ponto. Se a altura de subida é igual ao de descida, tempo de subida é igual ao de descida. Tranquilo. Ok? E finalmente, observe vocês, finalmente não, 0,8. A aceleração do corpo é maior na descida do que na subida. Senhores, se eu lançar, sobe, para e desce. Qual é a única aceleração que atua no corpo? A da gravidade. Para efeito de cálculo, para pequenas variações de altura, eu considero a gravidade constante. Então eu considero a aceleração da gravidade constante. Então eu não posso dizer que é maior na descida do que na subida. Ok? Frase errada. Cuidado que no nosso modelo, na subida negativa, na descida positiva, mas isso é apenas um modelo para utilizar aquelas equações. A aceleração que atua, a única aceleração que atua durante todo o movimento é a da gravidade. Então não é maior na subida do que na descida, ou o inverso, cuidado. Ok? E finalmente o 16, talvez o item mais problemático. Para um dado ponto da trajetória, a velocidade tem os mesmos valores em módulo na subida e na descida. Ora, se ele vai e volta ao mesmo lugar. Já vi que a velocidade inicial de subida em módulo é igual ao final de descida. Lá em cima, a velocidade final da subida é 0, a de descida também é 0. Em qualquer ponto da trajetória, pode fazer o cálculo, a velocidade na subida tem o mesmo valor da velocidade na descida, por isso, correto, cuidado. Ok? Resposta, deu 21. Certo? Grau de dificuldade, não pode errar um problema desse, gente. Não que ele seja fácil. Ele exige conhecimento, mas ele é absolutamente comum. É aquele problema esperado. Esse tu tem que acertar. Ok? E, senhores, para encerrar nossa aula de hoje, exercício número 3. Agora eu peguei um de nível altíssimo. Esse é realmente de nível muito elevado. Aqui tem que pensar e pensar bem. Cuidado.
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Pode cair no Enem, pode cair em qualquer universidade que a gente conhece, tá? Duas pedras, 1 e 2, são abandonadas sem velocidade inicial. Então a velocidade inicial 0. De diferentes alturas em relação ao solo, H1 e H2, respectivamente. Se o tempo de queda da pedra 1 é a terça parte do tempo de queda da pedra 2, podemos afirmar que a razão H2 sobre H1 é: gente, o tempo de queda da pedra 1 é 3 vezes menor que da pedra 2. Ok? O que significa? Ora, se a pedra 1 leva menos tempo de queda, ambas começam com velocidade inicial 0. Estou desprezando a influência do ar, estou considerando queda livre, pedras. Ora, se a velocidade inicial é 0, a única variável de queda é a altura em relação ao tempo. Ora, se o tempo de queda da 1 é 3 vezes menor que da 2, a altura de 1 é menor que a altura de 2. Ok? Eu quero saber qual é a relação. Altura 2, altura 1. Ó, só não vai no conforto da regra de 3. É bobagem isso. Faz o problema. Ó. Senhoras e senhores, resolvendo o problema. Percebam vocês. Imagina o seguinte. Imagina isso aqui. Ó. A pedra 1 foi solta daqui. Dessa altura H1, ela vai cair até o solo. A pedra 2 vai levar mais tempo, então vem de uma altura maior. Vai até o solo, H2. Certo? O problema me diz, ó, a velocidade inicial é 0, ambas foram abandonadas a partir do repouso. O problema me diz que o tempo de queda da pedra 1 é 3 vezes menor que da 2. Ora, se eu chamar o tempo de queda de 1 de, sei lá, de alfa, de T maiúsculo, ou a letrinha que tu achar mais bonita. O tempo de queda de 2 é maior, 3 vezes maior. Se eu chamei o tempo de queda de 1 de T, o tempo de queda de 2 é 3T. Cuidado. Ok? Ora, o que eu faço agora, gente? Eu sei o seguinte, queda livre é um MRUV. Delta X é V0T mais AT quadrado sobre 2. Ou seja, se eu quiser fazer a adaptação, podia fazer direto. A altura de queda é V0 de queda vezes tempo mais a aceleração da gravidade T quadrado sobre 2. Lembra que na descida a gravidade é positiva. Em relação ao 1, essa altura 1 aqui ó, é igual a velocidade inicial do 1 é 0. Todas elas é 0. Qual é o tempo de queda do 1? Tempo de queda do 1 é T. Gravidade G. O Cebola não pode botar a gravidade 10. Para quê? Deixa G. Tempo de queda, T ao quadrado sobre 2, está aqui. Ok? Senhores, 0 vezes T dá 0. Conclusão, a altura 1 vale G, T ao quadrado sobre 2. Senhores, vamos agora à altura 2. Eu sei que H é V0T mais GT quadrado sobre 2, ou seja, a altura 2 é... Qual é a velocidade inicial de queda do 2? 0. Qual é o tempo de queda da pedra 2? 3T. Aceleração da gravidade G. Tempo 3T ao quadrado sobre 2. Só não vai esquecer o parênteses. Senhores, resolvendo isso, 0 vezes 3T dá 0. 3 ao quadrado é 9, T ao quadrado é o próprio. Então ficou G vezes 9 vezes T quadrado sobre 2. Ou 9 GT quadrado sobre 2. Perceba. Ora, H1 é GT ao quadrado sobre 2. H2 é 9 GT quadrado sobre 2. Isso aqui, ó, GT ao quadrado sobre 2 é o H1. Conclusão, o H2 é 9 vezes o H1. Como pediu a relação, a razão H2 sobre H1? Senhores, H2 sobre H1, 9. Resposta item D. Observa. Problema difícil. Toma cuidado. A gente ajuda. Conta conosco.